Dependência emocional e vício em pessoas. Bom, gente, vamos bater um papo sobre isso. De certa forma, em algum momento da vida nós temos a experiência de idealizar relacionamentos. Principalmente quando existe ali uma experiência de se apaixonar, ou então de encontrar naquele relacionamento ou naquela amizade um mundo de possibilidades. Alguns com uma facilidade, uma certa tendência, idealizam pessoas quando conhecem ou buscam de uma forma quase que infantil, buscar aí encontrar identificações para fortalecer um certo senso de significado. Não é difícil, com uma certa frequência eu me deparo com pessoas que de certa forma sofrem pelo esse excesso de idealização dos relacionamentos. E o que me chama a atenção de fato são esses padrões muitas vezes disfuncionais, até mesmo quando você vai fazer uma análise assim do histórico dos relacionamentos dessa pessoa. É muito comum encontrar até falas autodepreciativas. Eu não dou sorte mesmo, eu tenho um dedo podre, as coisas não funcionam bem comigo, me parece que eu sou uma pessoa mais difícil, enfim. Existe aí uma lista de justificativas para tentar identificar e decifrar essa questão. Porque às vezes existe um interesse, essa predisposição, essa tipificação por padrões às vezes disfuncionais. A necessidade constante do outro, esse desejo, essa compulsão, é como se fosse de fato um tipo de obsessão na construção, né, daquele mito da grande coisa do príncipe, ou então do grande desfecho da vida dentro desse contexto. E aqui quero aqui sem um roteiro prévio, mas de uma forma muito fluida, falar um pouquinho sobre essa necessidade que muitas pessoas despertam e acabam aí ao longo dos anos carregando alguns pesares. E aqui, quando nós falamos dessa dependência emocional, do vício em pessoas, existe uma tendência justamente em fantasiar esses relacionamentos. O psicanalista Winnicott ele vai dizer que esse fenômeno fantasia vem de um presente insuportável, de um presente difícil de ser compreendido e evitado a todo custo. E aqui o grande ponto, surge também uma outra expressão chamada limerência, que é quando o indivíduo passa então a fantasiar o outro dentro desse contexto, mas não só isso, ter também essa expectativa de ser correspondido, essa idealização da reciprocidade, aquela espera, quando a pessoa manda mensagem ela fica olhando desesperadamente se aquela mensagem foi respondida, ou se existe essa reciprocidade, se existe essa proporcionalidade. Pessoas que carregam traumas profundos ao longo da sua história, elas podem apresentar uma certa tendência a querer encontrar de alguma forma desenhos daquela conexão, desenhos de similaridade para fortalecer aquele sentimento de significado. Já viu aqueles casais que deram muito errado, mas lá no começo dizia assim: nossa, nós somos feitos um para o outro, parecia que a gente se conhecia há tanto tempo, parecia que encontrava tantos elementos quase que místicos para justificar toda aquela história, mas no final acabou de uma forma trágica. Geralmente pessoas que apresentam padrões de vício no outro, esses padrões obsessivos, geralmente existe aí por trás um pano de fundo, uma história, às vezes pais que foram negligentes, muito comum também filhos que tiveram pais narcisistas, e aqui essa busca implacável da validação emocional encontrada nesses tipos, nesses terceiros, e aqui que a coisa acaba ficando um pouquinho mais complicada. Geralmente essas pessoas que tiveram pais de certa forma ausentes ou narcisistas, com uma certa frequência essas pessoas podem apresentar alguns padrões de intensidade emocional, onde essas pessoas podem ali se sentir presas a sentimentos que não gostariam de sentir, como apaixonar-se de uma forma irresponsável, de uma maneira quase muito negativa, sabe? A gente encontra isso com uma certa frequência,
principalmente em transtornos da personalidade, pessoas, por exemplo, o próprio transtorno de personalidade borderline. Então, essa experiência, ela é fruto especificamente dessa estrutura que o trauma traz ao longo da vida, onde lidar com esses sentimentos e essa hipervulnerabilidade, essa identificação, acontecem com essa frequência no contexto dos relacionamentos. Então, qual que é o grande ponto? Qual que é o aspecto aqui que eu considero relevante? Talvez você que esteja me assistindo aqui agora, como que você lida com esses relacionamentos? Como que você lida com essa questão onde, de certa forma, parece que as coisas giram e giram, mas terminam no mesmo lugar, onde é difícil desenvolver um relacionamento onde você se sinta seguro dentro dessa experiência, né, de conhecer, de identificar e dessa construção pessoal. É difícil, eu não diria difícil, mas eu diria que é necessário fazer uma certa análise, porque meu objetivo aqui não é chegar e dizer o que é que você deve fazer como um passo a passo. O grande ponto é que eu gostaria que você refletisse, parasse um pouco para ponderar em todas essas questões, principalmente na observação desses padrões. Se você consegue identificar esses padrões característicos num roteiro de histórias repetitivas aí de coisas que não deram certo, com certeza você vai conseguir identificar algumas curiosas semelhanças, similaridades. Já parou para pensar que muitas vezes existe ali um padrão, às vezes uma superioridade inatingível no outro, ou então pessoas que apresentam um certo tom, um ar de mistério, ou então que desperte ali um grande senso de conquista, pessoas que com uma certa dificuldade respondem de forma diferente à sua aproximação, não proporcional, de uma forma muitas vezes mais fria. E aqui a gente escuta todos aqueles ditados, né? Aquela questão, as mulheres gostam dos homens difíceis, das pessoas mais difíceis. Seria isso? O grande ponto seria esse, né? O homem gosta da mulher que dê trabalho. Será que a questão é essa? Será que você já se apaixonou por pessoas difíceis e no final não foi bom? Parece que essa conta não fecha direito. Você concorda comigo? Então, eu quero deixar aqui algumas reflexões, claro, baseado não só no estudo, mas principalmente na experiência humana, na prática clínica, na observação, nos fenômenos dentro desse contexto. A minha profissão é fantástica, eu amo o que eu faço, porque de certa forma as experiências que eu tenho a oportunidade de observar também nos ensinam bastante. E o que eu tenho visto aqui dentro dessa situação específica, quando encontramos pessoas viciadas em relacionamentos construídos de uma forma hiper romanceada e fantasiosa, eu acho que a primeira coisa aqui que uma pessoa que tem esse histórico, essa necessidade, essa obsessão, esse vício no indisponível, na pessoa indisponível, eu acho que a primeira coisa aqui é não ter pressa em pressupor nada. O grande ponto aqui é não se adiantar em construir essa realidade, essa antecipação da realidade pode ser um grande risco. Então, o grande ponto aqui é pisar um pouquinho no freio e perder um pouco essa pressa em pressupor a ideia do outro, o sentimento do outro, a intenção do outro. E passar a ter um olhar mais observador. Entender que o nosso coração ele tem um imenso valor. A cada vida ela tem um valor inestimável. O grande ponto aqui nesse contexto é justamente desistir dessa guerra contra o tempo e ter um pouco mais de cautela em ter mais segurança nas intenções, nas motivações e no sentimento de quem está cruzando na sua vida nesse momento. Note, o que nós estamos falando aqui é sobre essa reestruturação emocional no contexto de pessoas feridas. Então, esse papo que a gente está batendo aqui, essa experiência terapêutica, ela é de fundamental importância para que você possa construir referências e, a partir daí, desenvolver uma melhor habilidade de olhar para si. O fato é que, sim, nós idealizamos pessoas, nós idealizamos situações e nós todos,
desejam vivenciar uma virada na história, sabe? Aquela coisa de aquele que foi humilhado um dia ser exaltado. Nós carregamos aquela expectativa de que um dia mesas serão preparadas na presença daqueles que um dia nos humilharam, nos viraram as costas. Parece que, de certa forma, claro, só que dentro de uma perspectiva negativa, existe uma certa fantasia para desfechos da nossa história. E o grande ponto é que isso pode não ser saudável quando nós queremos construir e querer dar todos os nossos tons e características, quando nós queremos que as coisas saiam exatamente daquela forma. Isso pode ser fonte de angústia. Um outro ponto aqui que eu considero de fundamental importância para que esses padrões obsessivos não se repitam e também de que novas experiências terminem de uma forma ruim, ferindo ainda mais, é desfrutar da verdade de quem o outro é. Esse negócio de dizer o tipo, a preferência, o temperamento A funciona mais com B, eu tenho uma certa resistência em relação a tudo isso. É claro que sim, existem pessoas que são tanto quanto incompatíveis e é interessante que você aprenda a se relacionar melhor com as pessoas. Eu penso que pessoas que carregam feridas, elas se dão melhor com pessoas mais equilibradas, mais estáveis do ponto de vista emocional, com menos altos e baixos. Deu para entender essa parte? Acho que estou dando uma dica aqui para alguém. E o grande ponto aqui, que eu considero de fundamental importância, é essa alegria de desfrutar, de conhecer o outro, de fato como ele é, sem idealização, de uma forma justa, honesta, sem promover aí expectativas sufocantes, expectativas desleais, porque isso de fato pode espantar aquilo que deveria ser uma grande oportunidade na vida. Desfrute da verdade de quem as pessoas são e a partir daí tome uma decisão consciente, uma decisão racional. E aqui, claro, sem dúvida nenhuma, isso vai promover uma maior maturidade, fazendo da sua presença muito mais agradável para as pessoas que estão ao seu redor. E, claro, nesse contexto, como eu falei anteriormente, é muito importante você identificar esses padrões. E é claro, além de identificar, procure evitar esses padrões. Então, quando há um mistério excessivo, com muita coisa escondida, deixada no ar, aquele silêncio gerando aquela inquietação, aquela ausência de resposta ou de clareza, das duas uma, ou você está tentando se relacionar com uma pessoa que de repente identificou fragilidades e ele quer ou ela quer angariar ou se dar bem em cima dessa situação, ou então você está se relacionando com uma pessoa que está fazendo a orientação anterior, está esperando para ver melhor como que são esses seus modelos de resposta e desfrutando da verdade, entre aspas, de quem você é. O grande ponto que o trauma emocional traz para a vida de alguém é que por causa desse desespero, dessa obsessão, muitas vezes, de uma forma quase que inconsciente, existe aí uma externalização de coisas que não são legais, pessoas pegajosas, pessoas acabam sendo uma pessoa hiper, digamos, exigente para muitos aspectos. Então note, você não é assim. Dentro de você sabe que não é assim, se você já passou por isso, se você é essa pessoa. E dali você sabe que aqueles padrões de resposta são ímpetos, você sofre depois quando aquilo acontece. Poxa, por que eu liguei? Por que eu fiquei enchendo o saco? Por que eu fui atrás? Por que eu não consegui me segurar? Tem um tom aqui de prisão emocional, entende? Identifique esses padrões em você e na pessoa. Procure identificar esses padrões e uma vez que esses padrões estejam ali prontos, estejam ali claramente identificados, procure evitá-los previamente. Isso, sem dúvida, vai gerar todo um desfecho. E quando eu falo identificação de padrões, procure mudar assim, esse espectro, essa forma de busca. Quando você estabelece algo que tem que ser assim, dessa forma, pode ser um grande risco, porque talvez existe um mundo de pessoas interessantes que estão passando diante de você
e você não consegue identificá-los ou identificá-las. Quando falamos desse vício, dessa obsessão pelo outro, esse desejo pelo indisponível, o grande ponto, essa necessidade, eu não gosto dessa expressão tipo, mas os relacionamentos que são mais duradouros e têm mais expectativa de sucesso são quando existe do outro lado aquela maturidade, autonomia e segurança emocional. Uma vez que esses gatilhos e esses padrões são observados, evite-os, procure se afastar disso e tente sintonizar e perceber muitas vezes essas pessoas mais maduras e mais estáveis que estão no teu entorno e às vezes querendo ter acesso a você e de alguma forma você não acha interessante, porque já tem esse vício, esse ponto, essa obsessão pelas coisas que apresentam uma maior dificuldade, maior significado e essa busca incessante por essa intensidade emocional. Braz, então você está me dizendo para gostar das pessoas que eu não acho atraente, que eu não acho interessante? Não, eu estou falando para você ter a oportunidade de se dar o direito de ouvi-las, de ouvi-los, de às vezes entender e buscar belezas que não sejam apenas virtudes estéticas. Às vezes a tua bênção está do teu ladinho, senta algumas cadeiras de você e você nunca percebeu. Desenvolver relacionamentos maduros leva um tempo. E aqui é importante ter essa calma e de entender, desistir dessa corrida frenética, de entender que talvez o tempo está passando e pelo fato de você estar chegando na idade X, é mais difícil desenvolver e viver um grande amor nesse momento da sua vida. Não pense assim. Isso vai te levar a uma pressa e talvez a precipitação. Se entenda como uma pessoa real. Entre na sua própria vida. Desfrute do seu presente. A vida não vai mudar, as coisas não vão melhorar de forma drástica, porque mais uma vez essa experiência emocional surgiu. Essa ideia de que quando esse alguém chegar, a gente tem falado bastante sobre isso aqui nos outros vídeos, entre dentro da realidade da sua vida. Entre no seu presente, torne-se real para o seu dia a dia, desfrute do seu presente em detalhes, em texturas, em sabores e dê tempo para que você possa se contemplar dentro dessa perspectiva e identificar e se ver com esse olhar de graça, de leveza, de que você talvez tenha dado o seu melhor e talvez todos esses fracassos de certa forma, sim, eles geraram frustração, eles retraumatizaram, mas note, hoje pode ser um dia diferente. É muito importante que você se torne alguém real, de que você desista de que as pessoas fazem um grande favor em te amar. Esse é o grande ponto. A ideia de que talvez exista essa invalidação, esse não merecer, e aqui essa grande dificuldade, se desacoplar dessa prisão da alma e desse sentimento de culpa. Veja-se dentro da sua própria rotina. Identifique a beleza da sua presença na sua ida à atividade física, na sua ida à padaria, na hora que você entra no seu elevador e aperta aquele botão, ou na hora que você está sozinho ali fazendo um devocional, um momento espiritual. Observe a beleza da sua presença nesses momentos ordinários. Note, na sua ausência, aquele lugar seria vazio e sem vida. E a sua presença torna aquilo mais bonito. O mal sempre vai tornar um ambiente feio. Deus é beleza. Deus, a essência de Deus é beleza. Ele chegou ao mundo, era sem forma, vazio, havia trevas. E ele disse, haja luz, haja beleza, haja ordem, haja lugar. Note, perceber-se dentro da sua própria rotina, perceber-se dentro do seu silêncio, desfrute da sua presença no seu silêncio, seja, antes de mais nada, a sua melhor companhia, torne-se real dentro do seu cotidiano. Acredite, isso te conecta com pessoas que vão agregar ao teu propósito, ao teu estilo de vida, de uma maneira muito mais saudável e real. E você precisa do tempo. Nesse contexto, o tempo é seu amigo. E aí você vai conseguir identificar melhor todas essas oportunidades de experimentar
uma história verdadeira e saudável de amor. Bom, gente, esse bate-papo ele é fruto dessa troca de experiências que eu amo ter aqui com vocês. Eu espero que você que tenha passado por isso, se você tem essa dificuldade, o maior é importante que você procure uma ajuda profissional, participe de grupos de apoio, talvez de repente na sua igreja local, conversar com alguém da sua confiança, que você identifica sinceridade nessa amizade, abre o seu coração. A verdade ela tem um efeito fantástico nas nossas percepções, ela tira o nosso cérebro de um estado de alerta. A verdade ela é libertadora. Bom, eu espero ter sido útil. E o grande ponto aqui é essa jornada que nós fazemos juntos, onde nós crescemos juntos e amadurecemos juntos. Eu espero vê-los no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Sem dúvida isso faz toda a diferença aqui para o nosso trabalho. Se possível, acione também o sininho de notificação. Isso vai fazer com que a plataforma te informe sempre que houver novos conteúdos. Um grande abraço e nos vemos na próxima.